Povo, boa noite, boa noite, boa noite. Vamos para mais uma live, né? Agora com um tema didática para você que é pedagogo ou para você que é de alguma área específica e no seu concurso público cai a parte didática, tá? Lembrando que o nosso foco hoje é a banca Consulpan, né? Uma banca que tem dominado aí os cenários a nível municipal, posso dizer aqui no estado do Ceará principalmente, porém ela tem conquistado aí a garantia de organizar vários certames por todo o Brasil, tá bom? Antes de começar a resolver as questões, tá? Já vou pedindo, tá aí do seu lado, né? Você tá vendo, para você se inscrever no nosso canal, para curtir, comentar, compartilhar, porque tem muita gente que assiste o nosso vídeo, os nossos vídeos, e não segue sequer, né? Então, preste bem atenção. Se inscreve, compartilha, comenta, envia esse aviãozinho aí para a galera do WhatsApp, para os grupos que tem o diretor, o grupo que não tem o diretor, o grupo que só tem aqueles professores que você gosta, envia para todo mundo, para que mais gente aí possa se tornar concursado ainda em 2026, já que estamos finalizando aí 2025, tá bom? Apesar de que temos ainda concursos, né? Ainda em 2025, nesse finalzinho. Então, vamos lá, vamos parar de conversa. Olha só como ficou lindão, né? O nosso material, ó, nosso material ficou top, né? E a gente prepara com muito carinho. A nossa equipe, ela não mede esforços, né, para deixar tudo no ponto. Lembrando que esse simulado, gente, ele é online, tá? E aí a gente coloca em PDF para poder resolver com vocês aqui, tá bom? Então vamos detalhar. Gente, eu gosto de detalhar cada questão. Só que nós temos um simulado de 20 questões. Eu vou tentar ser objetivo para fechar em 1 hora. Não sei se vou conseguir. Caso eu não consiga, ou a gente estica um pouquinho mais, tá? Ou então eu pego o restante e faço outra live para finalizar o simulado, tá certo? Vamos lá. Questão de número 1. Fala o seguinte: em uma situação hipotética, o conselho tutelar de um município foi acionado pois a direção de uma creche pública recusou a matrícula de uma criança de 2 anos, alegando que a obrigatoriedade, olha só, a recusa da matrícula, eu vou logo marcando para a gente ganhar tempo, recusou a matrícula de uma criança de 2 anos, alegando que a obrigatoriedade do ensino, né, inicia-se apenas aos 4 anos. Considerando o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, eu até já coloquei aqui, ó, Lei número 8.069 de 1990, e o entendimento jurídico atual sobre o dever do Estado, então, o entendimento, olha o que ele fala, jurídico, né? Sobre o dever do Estado, assinale a alternativa que interpreta corretamente a situação. Então vamos nós. A conduta da direção está correta, pois, segundo a LDB e a Constituição, a obrigatoriedade de matrícula por parte dos pais e a oferta de vagas pelo Estado iniciam-se estritamente, ó, esse estritamente aqui eu acho bem complicado, na pré-escola, ou seja, né, 4 anos. Vamos entender uma coisa, tá? A creche de 0 a 3 anos é um direito da criança e da família e um dever do Estado. Então, vamos logo colocar aqui. Quando a gente fala de creche, tá? A gente vai estar falando de 0 a 3 anos. E isso daqui é um direito da criança. Então, vamos colocar uma setinha. É um direito da criança barra família. Então, aqui nós temos o quê? Um direito. Tá? Com relação ao Estado, é um dever. É um dever. Beleza? Porém, se a família deseja a vaga, o Estado tem o dever de fornecê-la. Inclusive, o STF, tá? O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a falta de vagas não justifica a recusa. Elias, então eu quero colocar meu filho na creche.
A diretora disse que não tem vaga, entre na justiça. E você consegue colocar o seu filho na creche, tá? Então, essa alternativa, ela estará o quê? Falsa, né? Alternativa B. A recusa é indevida, pois embora a matrícula seja obrigatória para os pais a partir dos 4 anos, ó, obrigatória, a partir dos 4 anos, beleza. O acesso à creche é um direito, foi o que a gente acabou de falar, da criança e um dever do Estado, que deve garantir oferta de vagas para atender a demanda. Então, essa daqui vai ser verdadeira. Então, nós já temos que a alternativa B é a alternativa correta. Até porque, gente, quando se fala de pré-escola, olha só, pré-escola, tá? A pré-escola, ela vai entre 4 e 5 anos, tá certo? E ela torna-se obrigatória, né? Tanto a oferta quanto a matrícula por parte dos pais. Então, há uma obrigatoriedade, aqui é obrigatório, e a Consulpan, ela gosta muito de lei, então, vai aí, ó, a lei número 12.796/2013. É bom você saber disso daqui, porque com certeza pode ser cobrado lá, tá bom? Então essa recusa ela vai ser indevida, né? A creche agiu corretamente, uma vez que o EC estabelece que o atendimento em creche é uma política de assistência social. Então, ó, destinada exclusivamente às famílias de baixa renda comprovada. Claro que não, né? Todo mundo vai ter direito à creche. Alternativa D. A matrícula é obrigatória desde o nascimento. Portanto, os pais da criança também estão em infração administrativa. Isso aqui não faz sentido, né? Porque a obrigatoriedade se dá a partir dos 4 anos. Por não terem matriculado a criança imediatamente após o fim da licença maternidade. Essa está falso, porque nós já falamos que é obrigatória a matrícula a partir dos 4 anos de idade. Beleza? Vamos para a questão 2. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil definem a avaliação como um conjunto de práticas, olha só, né, que buscam acompanhar o desenvolvimento infantil. Gente, então vamos lá, olha só. Uma coisa que eu acho aqui interessantíssimo, tá? Ele define essas diretrizes curriculares nacionais assim, ó. Define a avaliação como um conjunto de práticas que buscam acompanhar o desenvolvimento infantil. Aí depois ele diz, ó, diante disso, analisa a validade pedagógica de utilizar fichas de avaliação com conceitos como apto não apto para decidir a progressão da criança para o ensino fundamental. Então, para o ensino fundamental, certo? Então, você vai progredir essa criança. Aí, vamos lá. Alternativa A. Alternativa A fala assim: essa prática é adequada, pois garante que apenas as crianças com maturidade, olha como é que ele fala aqui, ó, maturidade neurológica e alfabetização consolidada ingressem no ensino fundamental, evitando, termo cruel esse, né? O fracasso escolar futuro. Falso. Porque aqui você não insere, por exemplo, as crianças atípicas dentro do processo, né? Está colocando todo mundo no mesmo bolo. Então, eu tenho as fichas e apenas classifico apto, não apto, apto, não apto, apto, não. Cara, isso aqui é segregar, né? Então, o que é que acontece? Eu vou formalizar ainda mais para essa questão de número 2. Ó, questão 2. Segundo a LDB, eu estou falando de um artigo específico, que vai ser o artigo 31, né? E também o que nós acabamos de denominar aqui de DCNI. Elias, o que é isso? Gente, a gente acabou de falar, ó, né? Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. É isso que dita as regras.
A avaliação da educação infantil tem caráter, e aí, gente, cuidado. Esse caráter é exclusivamente, e aí pode usar o termo exclusivamente, de acompanhamento. Ele não é reprovativo, por exemplo. Eu ainda falo mais, nós teríamos ainda como registro de desenvolvimento. Registro de desenvolvimento. Tá? Sem o objetivo de promoção. Eu vou até colocar assim, ó. Sem objetivo de promoção, ou seja, de passar o aluno para a próxima série ou para a próxima etapa, né? Então, o que é que eu preciso que você memorize aqui? Eu fui cruel, né? Peraí. LDB. O que é que eu preciso que você memorize aqui? Este artigo que eu considero, né, de suma importância, mais as diretrizes curriculares para a educação infantil. Beleza? Agora vamos para a alternativa B. O uso de conceitos classificatórios é recomendado. A gente já viu que está errado, né? Então, isso aqui está falso. Desde que acompanhado de um relatório psicológico que ateste as capacidades cognitivas da criança para a nova etapa. Isso aqui não é dito dentro do artigo, né, e dentro das diretrizes que nós acabamos de citar. Alternativa C. Essa prática fere a legislação vigente, pois a avaliação na educação infantil, olha só, tem função que formativa e de que mais? Acompanhamento, sendo vedada qualquer forma de retenção, ó, vedada, retenção ou promoção baseada em quê? Desempenho. Então, essa daqui vai ser a alternativa verdadeira, tá bom? Alternativa D. A avaliação classificatória é permitida apenas no último ano da pré-escola. Opa! Primeiro, ele está falando de uma avaliação classificatória. No último ano da pré-escola. Isso aqui é verdadeiro? Não. Por quê? Porque, de acordo com o artigo que nós acabamos de citar, isso leva-se para todo o período de pré-escola, tá bom? Servindo como diagnóstico para a formação das turmas do primeiro ano do ensino fundamental. Ainda quer trabalhar como diagnóstico, né? Isso aqui vai estar o quê? Falso também, de acordo com o artigo que nós citamos lá da LDB, tá bom? Então, questãozinha, alternativa correta, C. Questão 3. Na perspectiva da psicologia histórico-cultural, Vygotsky introduz o conceito, olha só, de zona de desenvolvimento proximal, né? ZDP. Em uma sala de aula de educação infantil, o professor atua na ZDP quando? Ele está falando aqui em educação infantil, né? Primeiramente, pessoal, vamos lembrar aqui, né, do que trata o nosso amigo Vygotsky, tá? Questão de número 3. Aí a gente vai estar falando aqui de Lev Vygotsky, tá? Eu vou falar de forma rápida, até por conta do tempo, tá, gente? O que define essa questão da ZDP? Então vamos lá. A ZDP, você vai ter três zonas. Você vai ter a zona real, você vai ter a potencial, tá? E você vai ter a proximal. Ok? No caso da real, o que a criança faz sozinha? Faz sozinha. Isso é real, né? A potencial é o que ela pode fazer com ajuda. Então,
o que ela pode fazer com ajuda, tá? E nós temos a proximal. Vou só fazer uma correção, pessoal, bem aqui, ó. Que aqui eu não vou chamar de ZDP, obviamente. Aqui a gente vai chamar de zonas, tá? Errozinho técnico. E a proximal, né, que seria a ZDP, né? No caso, é a distância entre... Vou colocar assim, ó. Distância entre as duas, tá? É justamente onde o aprendizado acontece. Acontece. Quando o professor atua na ZDP, né, ele intervém naquilo que a criança ainda não domina. Então, eu estou falando, né, de algo que vai além. Ele faz uma mediação. A criança não entende, mas ele é o mediador. Então, ó, a gente pode trabalhar esse conceito, né, de ZDP como mediação. Tá bom? Então, vamos para as alternativas. Propõe atividades que as crianças já dominam completamente. Opa, como assim? Se elas já dominam completamente, ele não tem no que intervir. E conseguem realizar sozinhas com perfeição, reforçando a autoestima e o desenvolvimento real. Isso aqui não está sendo trabalhado com base na ZDP. Porque lembra, quando eu falo em ZDP, eu estou falando em mediação do professor. Tá bom? Então a A está falsa. B. Oferece desafios que estão muito além da capacidade de compreensão. Gente, eu não posso colocar para uma criança um desafio que ela não vai conseguir resolver. Ó, estão muito além da capacidade de compreensão da criança, forçando o amadurecimento biológico através da frustração cognitiva. Isso aqui está totalmente errado, né? Não existe esse conceito dentro da ZDP, nem mesmo dentro de algum trabalho feito e realizado em sala de aula. C. Intervém. Opa, se ele intervém, ele está mediando. Vamos ver se fala de mediação mesmo. Em atividades que a criança ainda não consegue, olha só, realizar de forma autônoma, mas que é capaz de executar com a mediação de pistas. Falou em mediação, né? Perguntas orientadoras, perfeito, ou colaboração de colegas. Então, essa daqui é a alternativa correta. Por quê? Porque você está trabalhando o conceito de mediação. Beleza? Alternativa D. Aguarda passivamente que a criança atinja a maturação necessária. Opa! A criança tem que atingir a maturação necessária para realizar a tarefa, respeitando o tempo biológico do desenvolvimento individual. O problema aqui, ele aguarda passivamente. Ou seja, nesse caso, não há mediação. Se não há mediação, não posso falar em ZDP. Então, essa daqui vai ser a alternativa falsa. Então, utilizou ZDP, ele está falando de Vygotsky. Utilizou Vygotsky, está falando de ZDP. Usou o conceito de ZDP, eu tenho que falar de mediação. Beleza? Gente, tudo isso aqui que eu estou citando tem no nosso e-book, então eu vou deixar o link aqui para você adquirir. Inclusive, uma promoção massa ainda de Black Friday, tá bom? Então, se liga, eu vou deixar o link aqui abaixo para você adquirir o nosso e-book com foco na Consulpan. Mas lembrando que é um material que pode ser usado para qualquer banca, principalmente quando se trata de teoria, tá certo? Vamos nós. Então, alternativa correta C. Vamos para a questão 4. O binômio cuidar e educar é central nas políticas de educação infantil. Ao planejar o momento da alimentação ou da troca de fraldas na creche, o professor que compreende a indissociabilidade desses conceitos deve, olha só, cuidar e educar, né? É central nas políticas de educação infantil. Estou falando de educação infantil.
Eu estou planejando um momento de quê? Da alimentação ou troca de fraldas lá na creche. Então, o professor que compreende, aí eu tenho um conceito de indissociabilidade. Então, vamos lá. Elias, pelo amor de Deus, né? Vamos entender isso daqui. Antes de ir para as alternativas, né? Sei que vocês adoram ir direto para as alternativas, mas vamos aqui. Questão de número 4. O que é que eu tenho que entender? O que as diretrizes curriculares para a educação infantil, né, que é o que nós já vimos hoje, DCNEI, Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil, né? Estabelecem que cuidar mais educar são indissociáveis, ou seja, andam sempre juntas. Isso quer dizer que eu não posso, em hipótese alguma, separar. Beleza? Basicamente isso. Tá? Então vamos lá. Não existe momento, o que eu quero dizer, não existe momento, hoje eu vou cuidar, amanhã, né, eu vou educar, não. Então, quando a gente fala de cuidar, por exemplo, a gente está falando de uma troca. Quando a gente fala de educar, a gente está falando justamente daquilo que a gente denomina pela aula, por exemplo, né? Então a gente vai ter que cuidar e educar. A gente precisa ministrar as aulas, mas também preciso ter essa troca, né, com os alunos, certo? Então vamos para as alternativas. Realizar a higiene de forma mecânica e rápida, otimizando o tempo para priorizar as atividades pedagógicas em sala de aula, que são o foco educativo. Errado. Porque aqui ele fala de forma mecânica, de forma rápida. E a gente tem que entender que esse não é o objetivo da educação infantil, tá? Então essa alternativa ela vai estar o quê? Falsa. Eu tenho que ter o educar. Imagina uma balança, certo? Eu tenho que estar em equilíbrio. Ou seja, o que nós acabamos de falar aqui do cuidar e do educar tem que ter o mesmo peso. Ou seja, se eu tenho um cuidar num prato e o educar em outro prato, esses dois pratos têm que estar em quê? Em equilíbrio. Logo, obviamente, isso daqui vai estar errado, porque vai estar valorizando mais um do que o outro, né? Alternativa B. Delegar essas funções, olha só, exclusivamente aos auxiliares, pois o papel do professor é mediar o conhecimento sistematizado e não realizar tarefas assistenciais. Isso vai estar falso. O professor ele pode até solicitar que os auxiliares façam, né? Mas o professor ele não pode se eximir dessa função, porque lembra da balança? O educar, né? E o cuidar tem que estar em equilíbrio e também, obviamente, vai ser função do professor. Transformar esses momentos em situações de aprendizagem. Olha só. Perfeito. Eu estou mantendo um certo equilíbrio. Dialogando, termo dialogar sempre muito bem-vindo nas questões, né? Nomeando, olha só, nomeando as partes do corpo e alimentos e promovendo a autonomia e o autocuidado. Isso aqui está o quê? Verdadeiro, tá? Gente, eu vou até dar um exemplo, né? Minha filha ela é atípica, todo mundo sabe, pelo menos quem me conhece sabe. Sempre posto muitas fotos com ela, com o Gustavo também, meu filho. E ela estuda numa creche da prefeitura. Elias, mas você é professor de escola privada e a sua filha estuda na prefeitura? Gente, o cuidar e o educar dentro das creches da prefeitura, por exemplo, aqui do município de Fortaleza, isso é muito forte. Eu lembro quando nós chegamos, ela entrou nesse semestre, né, no segundo semestre já de 2025, e a professora, quando se reuniu com a gente, falou o seguinte: eu não vou solicitar um cuidador para a Heloísa, porque nós tínhamos perguntado se haveria essa solicitação, né, porque é direito dela.
Mas a professora disse, por que eu não vou solicitar? Porque eu quero promover na Heloísa a autonomia e o autocuidado. Então, ela usou justamente esse conceito que nós trazemos aqui na Alternativa C, a professora Cristiane, né? E daí a importância de um concurso público, né? Quando a gente fala de ter professores concursados, é porque os professores estudaram isso. Então, sabem como agir, né? Porque eles precisaram passar no concurso, precisaram estudar esses detalhes sobre esse tópico que a gente está abordando, D, C, N, aí, né? Então, isso daí é importante para você que vai prestar concurso, até para quando você chegar lá, você saber como utilizar essas ferramentas. Então, estou citando o exemplo da minha filha para tornar algo mais palpável. Então, a professora Cristiane, ela usou justamente esse argumento. Alternativa D. Entender que o cuidar é uma necessidade física. Olha só, dissociada do processo cognitivo. Ele vai contra aquilo que nós falamos, né? Eu não posso separar. Eu tenho que, na verdade, deixar agrupado. Devendo ocorrer em horários distintos das atividades educacionais para não haver confusão. Isso aqui vai estar também falso. Gente, o professor da creche, né? A gente está trabalhando aqui exclusivamente esse tópico, né? Da educação infantil, na verdade. Desculpa, da educação infantil. E aqui a gente acaba trabalhando o conceito de creche, né? Que é onde a minha filha, inclusive, tá, que é lá no Infantil 1. A gente, às vezes, não entende esse detalhe. Eu tenho que pegar o dia a dia do aluno e transformar isso numa aula. É isso que é juntar, deixar grudadinho ali e não separar, tá bom? Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C. Então, gente, isso aqui que a gente está falando, né? Simplesmente, a gente tem no nosso material, no nosso e-book. Então, se você quiser adquirir, vai ter o link aí abaixo, tá bom? Questão 5. Maria Montessori revolucionou a educação ao propor que que o ambiente escolar deve ser preparado para a criança. Considerando os princípios montessorianos, a organização do espaço na educação infantil deve privilegiar. Então vamos lá. Alternativa A. A disposição das carteiras em fileiras voltadas para o professor, garantindo que a atenção das crianças seja centralizada na explicação do adulto. Gente, uma coisa que a gente tem que entender, tá, dentro dessa questão número 5. Quando a gente fala de Montessori, né? A gente está falando de autoeducação. E aí eu vou além. A gente está falando de uma escola montessoriana. Vou até colocar aqui, ó, Montessori. A gente vai estar falando de um ambiente preparado. Elias, mas preparado para o quê? Para uma autoeducação, tá? Essa é a ideia. Isso exige que o espaço, né, ele seja, gente, adaptado para a criança. Então, eu tenho que ter um espaço. Se eu estou falando de uma autoeducação, eu não posso centralizar a explicação do adulto para essa criança, né? Então, essa alternativa está falsa. B. A autonomia da criança como mobiliário adequado ao seu tamanho, materiais acessíveis nas prateleiras para livre escolha e a valorização da autoeducação. Então, olha só, ele está falando de autonomia e valorização da autoeducação. Então, agora eu tenho uma escola montessoriana. Alternativa correta, B. Alternativa C. O uso exclusivo. Aí, gente, quando falo em exclusivo, eu já me tremo todinho, né?
de brinquedos industrializados e eletrônicos, que estimulam a resposta rápida e a adaptação da criança às tecnologias modernas. Isso aqui vai estar falso. Se você que já é pai, mãe, utilizou produtos montessorianos, ou até professor mesmo que utiliza em sala de aula, você vê que é a construção com coisas do dia a dia. É um telefone que não serve mais, você vai lá e cria, né? São ligas que você ali gruda, prega com cola, vai lá e cria. Então, são coisas do dia a dia, tá bom? Eu já sei que a alternativa correta é a B, né? A restrição de movimentos em sala de aula. Falou em restrição, né? Ó, priorizando as atividades de mesa que desenvolvam a disciplina e a concentração necessárias para a vida adulta. Óbvio que vai estar falso, porque isso aqui não me gera. Opa, falei uma coisa e fiz outra, né? Porque isso daqui não me gera, né? O que foi denominado lá no começo de autoeducação. A criança ela vai aprendendo com o dia a dia com ela mesma, tá bom? Vamos para a questão de número 6. A gente vai me deixando nos comentários se ficou aí alguma dúvida, se você está entendendo aquilo que eu estou falando, se eu estou sendo claro, né? O pessoal diz assim, poxa, Elias, o cara é professor de matemática, raciocínio lógico, financeira, e agora está dando aula de didática. Gente, eu trabalhei 15 anos no Instituto de Educação do Ceará, né? O famoso IEC, justamente com formação de professores, então a gente vai aprendendo, né? A trabalhar também esse lado da didática do professor. E agora, com duas crianças pequenas, eu tenho estudado muito também sobre isso. A Heloísa tem 2 anos e 4 meses, o Gustavo tem 10 meses. Então, a gente acaba, no momento que eu gravo esse vídeo, então a gente acaba, né? Que aprendendo também com o dia a dia. Então, vamos lá. Questão de número 6. E fora que o que eu aprendi nos 15 anos de EC, gente, é algo absurdo. Ó, a Lei Brasileira de Inclusão, LBI, eu vou precisar que você também memorize isso. Lei número 13.146 de 2015 amplia o conceito de acessibilidade para além das barreiras arquitetônicas. O que ele quer dizer isso? Que muitas vezes a gente pensa em acessibilidade, pensa em rampa para uma criança que é cadeirante, né, poder subir essa rampa. Não é só isso, tá? No contexto de uma escola de educação infantil inclusiva, a acessibilidade é o termo que se utiliza. Se manifesta quando? Então vamos lá. Lei Brasileira de Inclusão e Acessibilidade Pedagógica, né? Elias, tem comentários a serem feitos antes? Deixa eu até colocar bem aqui. Questão de número 6. Antes de nós irmos para as alternativas, tem. Primeiro, inclusão não é apenas estrutura física. Então, a primeira coisa que eu tenho aqui, inclusão é diferente de estrutura física. Vai além. Elias, o que é que trata essa acessibilidade pedagógica? Então, acessibilidade ó, pedagógica. Do que trata isso, né? Isso daqui, gente, vai envolver, por exemplo, a remoção de barreiras. Eu vou colocar assim, ó, remoção de barreiras no currículo e também na metodologia, tá? Por que que eu estou dizendo isso? Porque não adianta ter um currículo equilibrado se o professor não muda a sua metodologia de ensino, né? Então tem isso daí. Alternativa A. A escola constrói rampas e banheiros adaptados, garantindo a circulação física, mas mantém o mesmo currículo rígido e avaliações padronizadas para todos. Erros. Eu tenho que garantir a circulação física.
construindo rampas, adaptando banheiros. Mas eu preciso ter uma adaptação no currículo. E aqui me falta essa adaptação, porque ele disse que mantém o mesmo. Então, aqui eu tenho que ter uma adaptação. Tá? Então, essa alternativa ela estará falsa. Alternativa B. O professor flexibiliza estratégias, recursos e tempos, utilizando múltiplas linguagens. Opa! Ele flexibiliza as estratégias, os recursos e tempos. Quando eu falo em tempo, é porque uma criança que tem, por exemplo, que ela é TEA, né, o transtorno do espectro autista, a forma de aprendizado dela vai ser diferente. O tempo é diferente, né? Utilizando múltiplas linguagens para garantir que todas as crianças com ou sem deficiência participem e aprendam, tá? Então essa alternativa aqui ela vai ser verdadeira. Na verdade, quando eu falei do TEA, eu estou falando de uma criança que ela tem um transtorno do espectro autista. Eu vou agora refazer a minha fala. Vou dar um exemplo. Uma criança que é cega, por exemplo, totalmente. O professor, ele pode utilizar, por exemplo, o gel plano. É porque eu dei um exemplo de uma criança com transtorno, né? Vamos dar, por exemplo, o exemplo de uma criança que ela é deficiente visual ou cega. Posso usar o gel plano para trabalhar o conceito de geometria, onde eu vou pegar umas liguinhas e desenhar para ele ali no gel plano o que é um triângulo retângulo, por exemplo. Né? Você pode usar uma caneta 3D, por exemplo, para trabalhar esses conceitos. Deixa eu pegar aqui, peraí. Por exemplo, isso aqui é uma caneta 3D, galera. Ó. E aí você coloca uns filamentos aqui que fazem aquela mesma ideia da cola quente, né? Que passa por essa caneta e você consegue transformar a aula que estava sendo dada no quadro, por exemplo, em uma aula em alto relevo. Vou até gravar isso para o Instagram, acho que fica legal. Né? E aqui para o YouTube também na forma de shorts. Então, essa ideia, ela é fundamental, meu amigo. Por quê? Porque é a ideia justamente da inclusão. Então, para mim, eu já tenho a alternativa correta, que é a B. Alternativa C. A criança com deficiência é matriculada na turma regular. Gente, tudo bem. Beleza, até aqui, né? Mas realiza atividades isoladas com um cuidador. Aqui eu poderia até colocar, né? Aspas. No fundo da sala, sem interação com o grupo. Isso daqui, na verdade, gera uma coisa chamada de segregação. Não adianta, isso aqui é uma. Como é que eu costumo dizer, cara? É uma inclusão fajuta. Não faz parte de inclusão isso daqui. D. A gestão escolar encaminha as crianças com deficiência para o atendimento educacional especializado. Aí, no horário da aula regular, substituindo a escolarização comum. Isso daqui também vai estar falso. Né? Eu não tenho que encaminhar para o AE, a criança tem que estar em sala assistindo aula, né? Obviamente. Tá? Porém, aquela aula tem que ser adaptada para ela, tá bom? Então, a alternativa correta é a alternativa B. Porque você vai ter uma. Aí, gente, eu queria só, com relação à alternativa B, que é a correta, né? Fazer um adendo aqui, né? Quando o professor ele diversifica estratégias, ele está usando o desenho universal, tá? Para a aprendizagem. Ok? Então, ele está fazendo isso por quê? Porque todas as crianças vão participar. Então, tem que ter esse conceito, né? De você entender a lógica, tá? Então, isso daqui que a gente está falando é, inclusive, o nosso primeiro capítulo do e-book, né? Que fala justamente sobre essa parte de inclusão, sobre o ECA, inclusive, né? Então, a gente tem que ter... eu tive muito cuidado ao preparar esse e-book justamente... Cara, eu ia esquecendo de falar para vocês. O nosso e-book, você vai pegar o PDF por capítulo, a gente vai ter os capítulos divididos, tá?
Eu não vou liberar o e-book todo de uma vez. Por quê? Porque para cada capítulo desse, nós criamos um audiobook, nós criamos esse capítulo em vídeo, onde você vai poder assistir um vídeo curto ali, no máximo de 12 minutos, e entender tudo do e-book. Então você vai poder ler, você vai poder assistir, você vai poder escutar. E fora que nós vamos criar também, fora as questões, né? E cada e-book tem uma bateria de questões para você resolver, questões inéditas e nesse primeiro momento pautadas na Consulpan. Então já pega esse detalhezinho aí que é importante. Beleza? Vamos para a questão de número 7. Eu acho que eu vou conseguir resolver nesse vídeo só até a 10, tá, gente? Então vamos lá. Seguinte. Esse vídeo nessa live, nessa aula, né? Ó, questão 7. Psicomotricidade Valon. Em Valon, concebe o desenvolvimento infantil como um processo integrado, onde a motricidade ocupa papel central nos primeiros anos. Segundo sua teoria, a relação entre movimento e psiquismo se caracteriza pelo fato de que, então olha só, vamos antes de resolver as questões, né? Vou até pegar bem aqui a questão 7 para você entender algumas coisinhas. Questão 7. Ó, a gente está falando de um cidadão, né? Chamado Henri. Opa. Eles pode chamar de Henri, chame. Pode chamá-lo carinhosamente como você desejar. Beleza? Está falando sobre esse cidadão. Quando a gente fala de Valon, o que a gente está falando? Desenvolvimento integrado. Tá? Que esse desenvolvimento integrado vai ser afetivo, mais motor, mais cognitivo. Tá? Vou colocar assim completo para você entender. E aí, nós vamos ter também o seguinte, né? Nos estágios iniciais, vou colocar assim, 2 estágios iniciais. Nesses estágios, né, você vai ter, como é que eu posso dizer, impulsivo emocional, tá? E o sensório motor. Beleza? E ele também vai citar que a motricidade é a base da inteligência e também da expressão afetiva. Então, motricidade. Vou colocar aqui como 3, tá? Para deixar tudo organizado. Você vai ter essa motricidade como sendo a base da inteligência. Aí eu vou colocar assim, ó. Vou colocar a base da inteligência. Vocês entendem, né? Gente, deixa os comentários aí se vocês estão gostando da aula, pelo amor de Deus, né? Para poder continuar gravando dentro dessa perspectiva. E também da expressão afetiva, tá? Aí vamos para as alternativas. Alternativa A. O movimento é puramente um ato mecânico de deslocamento no espaço, sem relação direta, sem relação direta com a formação da personalidade ou das emoções. A gente acabou de ver o contrário. Por exemplo, aqui quando eu falo em desenvolvimento integrado, de acordo com o Valon, eu estou falando em afetividade linkada com amor, com o motor, né, o lado motor do indivíduo e também o lado cognitivo. Então aqui, gente, existe uma integração. Logo, essa alternativa estará falsa. Alternativa B. A motricidade precede a linguagem e o pensamento.
Opa! Sendo através do diálogo tônico e da expressão corporal que a criança estabelece suas primeiras comunicações afetivas. Então vamos lá. A motricidade, ela precede a linguagem e o pensamento. Gente, isso aqui é a mais pura verdade. Porque a parte motora da criança, eu percebi isso quando eu tive os dois meninos, né? A gente percebe que existe uma comunicação, né, com outras pessoas, no caso principalmente com o pai e a mãe no início, através do movimento, inclusive antes da fala. Então, por exemplo, antes da criança verbalizar, ela se comunica pelo diálogo tônico. O que seria esse diálogo tônico, Elias? Tensão mais relaxamento muscular e também gestos, né? O movimento é pensamento em ato. Então, por exemplo, a minha filha, ela, como eu falei para vocês em outra parte da aula de hoje, ela é atípica, ela tem síndrome de Down e tal. Então, tem 21, né? Então, ela tem uma dificuldade na fala, mas hoje ela consegue se comunicar mais ainda com gestos. Então, quando ela quer sentar, ela bate na cadeira para dizer que quer sentar. Então, esse gestual é extremamente importante, né? Então, o Valon estava altamente correto com relação a isso. E para mim já temos a alternativa correta, que é a B. Tá? Alternativa C. O desenvolvimento motor deve ser acelerado através de treinos intensivos para que a criança libere energia e possa se concentrar nas atividades cognitivas secundárias. Óbvio que isso aqui está falso, né? Treinos intensivos, não existe isso, né, dentro da ideia de Valon. A emoção é um estágio primitivo, que deve ser superado pelo controle motor. Óbvio que não, estão linkados, né? Entra dentro do processo de afetividade, enfim, do lado emocional, né? Visando o desenvolvimento de inteligência puramente, ó, racional e abstrata. De forma alguma. Aqui você tem o impulsivo emocional, né? Ó. Então você tem que entender que esses estágios não devem me levar a uma inteligência puramente racional. Não faz sentido isso. E abstrata. Não é essa a ideia. Tá? Então também vai estar falso. Logo, a alternativa correta vai ser a alternativa B. Gente, vamos para a questão de número 8. Tá? Em uma reunião pedagógica, discute-se a função do planejamento da educação infantil. Um subgrupo de professores defende que o planejamento deve ser flexível e emergente. Essa concepção pedagógica alinha-se à ideia de que ele está falando aqui que a discussão é com base na função do planejamento na educação infantil, tá? Então vamos lá. Lembrando que já é lei, né? Então o professor hoje tem que ter 1/3 da sua carga horária para planejar. Alternativa A. O professor não precisa preparar nada previamente, devendo chegar à sala de aula e improvisar todas as atividades com base apenas no desejo momentâneo das crianças. É óbvio que está falso. Eu costumava dizer muito isso no IEC. Se você não se preparar para uma aula, por exemplo, no ensino infantil, você vai ficar perdido. É diferente do ensino médio. Se você disser assim, Elias, chegue numa turma de primeiro ano e dê uma aula de logaritmo. Faltou um professor e alguém me pediu isso. Né? Eu disse, me arranje o pincel apagador, eu vou lá e dou uma aula de logaritmo perfeita. Por quê? Porque ali eu preciso do conteúdo e da interação com os alunos, que já são adolescentes, então eles já entendem o sim e o não. Se eu não planejo isso para a educação infantil, eu entro na sala e fico o quê? Perdido. Porque eu não sei como lidar com as crianças naquele momento, já que ali elas ainda estão criando conceitos de expressividade, por exemplo. Então você não pode, como professor, simplesmente chegar sem ter a sua aula planejada, né? Alternativa B. O planejamento deve ser um roteiro fixo e imutável. Óbvio que não. Aqui já anulou, né? Garantindo que todos os conteúdos listados na apostila ou livro, né, sejam transmitidos.
independentemente da resposta da turma? Óbvio que não. Por quê? Porque quando você entra numa turma de ensino fundamental, por exemplo, você começa a entender a turma, você começa a necessitar de adequar aquele planejamento que você fez. Então você vê, a turma não conseguiu assimilar isso aqui de forma tão concreta. Você vai passar por cima disso porque tem que cumprir planejamento? Óbvio que não. Né? O que você planejou? Óbvio que não. Você tem que adequar, né? Então essa alternativa B está falsa. O educador barra professor deve estruturar intencionalidades e organizar espaços, mas está aberto para reorientar o percurso perfeito com base na escuta ativa, na observação e nos interesses que surgem das crianças. Isso aqui é verdade. Porque se você consegue trabalhar o dia a dia da criança na sua aula, você traz a criança para você, meu amigo. Então isso daí vai facilitar demais o processo. Né? Você consegue fazer com que a criança aprenda dentro do seu contexto do dia a dia. Isso você vai perceber como professor que ocorre muito, inicialmente, muito, né? No início do ano letivo. Porque você provavelmente não vai conhecer de forma tão clara a turma, a não ser que você tenha acompanhado essa turma, né, pelos anos ali. Então, assim, o que acontece? Essa adaptação ela é necessária. O professor, gente, ele tem uma intencionalidade educativa, né? Ele organiza espaços e propostas. Então, existe uma organização aí. Mas ele deve estar atento a essa escuta ativa. Eu vou até marcar isso, que eu considero importante, que tem sido um termo muito usado em prova, tá? Essa escuta ativa das crianças para alterar o rumo se surgir interesse, ou interesse mais potente. Aí você vai avaliar esse interesse, né? Eu costumo dizer que é um planejamento aberto e inusitado, porém estruturado, tá? Você tem que ver o ponto final, beleza? Então, gente, questãozinha 8 resolvida, mas falta a D ainda, né? A flexibilidade refere-se apenas aos horários de entrada e saída, mantendo-se a rigidez nas atividades pedagógicas para assegurar a disciplina necessária ao aprendizado. Tá falso? Porque não é só questão de flexibilidade com relação às atividades pedagógicas, com relação aos horários, não, tá? É claro que não é só isso. Inclusive, aqui no município de Fortaleza, né, já para vocês se aquecendo para o concurso que vai vir lá na frente, inclusive tem uma live que eu fiz com o secretário, com o professor Dilvan, né, e com a secretária, com a vereadora Adriana Almeida, onde ele fala que tem interesse sim em realizar concurso público, tá, em 2026 para o município de Fortaleza. E agora ao final do ano ele vai verificar a real carência e vai passar para o prefeito Evandro Leitão, né, essa carência para ver a possibilidade de fazer um aditivo, né, na lei orçamentária já para 2026, que inclusive me parece que nem votada ainda foi no momento que eu gravo ou no momento que eu faço essa live aqui, gravo essa aula para vocês, tá bom? Então, nós temos aí esta ideia, beleza? Gente, vai colocando nos comentários se vocês compreenderam aquilo que eu quis dizer dentro dessa questão. E agora vamos para a questão de número 9, né? Gente, olha só, é conteúdo demais. Eu tô aqui entregando, né, o famoso filé mignon para vocês. Então, deixa pelo menos o like, né, a curtida, tá bom? Compartilha, olha, essa aula aqui do Arias foi massa, né? Se não gostou, diz Arias, dá para melhorar nisso aqui. Então, vamos fazer essa interação para eu tentar melhorar as aulas, tá bom? Questão 9. Prevenir e a imprensa escolar. Celeste Freni introduziu a técnica da imprensa escolar e do livro da vida. Na educação infantil, onde as crianças ainda não dominam a escrita convencional, a aplicação contemporânea dessas técnicas valoriza. Alternativa A. O treino da caligrafia através de cópias exaustivas de textos prontos
visando a perfeição gráfica antes da expressão de ideias. Aqui ele está falando em perfeição gráfica, né? É óbvio que não é essa ideia, né, de Frenier. Porque mesmo sem escrever de forma convencional, a criança ela pode produzir textos orais, né? A técnica da imprensa, nesse caso aqui, que a gente se traduz como texto, se traduz, deixa eu ver como é que eu falo isso, no texto coletivo, né? Onde o professor ele vai ser meio que o escriba, né? Então, essa alternativa aqui, obviamente, ela vai estar o quê? Falsa. Então, tenta lembrar disso. Não quero perfeição. Pode ser um texto coletivo, inclusive, né? Alternativa B. O registro das narrativas orais das crianças pelo professor, que vai ser o escriba, né? Transformando suas vivências em textos coletivos que circulam socialmente na comunidade escolar. Então, foi o que eu acabei de falar. Eu tenho aqui narrativas orais, né? Então tem que ter esse cuidado. O professor ele vai meio que transcrever isso daí. E aí ele tem, não vou dizer obrigação, né? Mas ele vai transformar as vivências em textos coletivos, ó. Transformando suas vivências em textos coletivos, né? E aí, esse circular socialmente dentro da escola faz com que outros professores, assim como outras crianças, familiares, aprendam com aquilo ali. Então, a alternativa correta para mim já é a alternativa B. Tá? A memorização de poemas clássicos para recitação. Aqui, gente, eu já vejo, ó, quando falo em memorização, já me tremo todinho. Sem a necessidade de compreensão do sentido, focando apenas na oralidade formal. Não tem nada a ver com oralidade formal. Eu estou falando de expressão, então deixa a criança se expressar, tá bom? Alternativa D. A produção de jornais escolares redigidos exclusivamente, olha aí, ó, o termo exclusivamente, pelos adultos, pois as crianças pequenas não têm capacidade de produzir cultura ou informação. Então, isso aqui já torna falso, é um absurdo, inclusive, né? Se você marcar isso como alternativa correta, pelo amor de Deus. Então, a gente vai trabalhar a valorização da função social da escrita, né? Tipo, escrever para ser lido por outros, né? E aí a gente fala de uma... Vou até colocar aqui, vou colocar em vermelho, tá? Ver se eu consigo encaixar aqui. A gente está falando de uma circulação social. Tá? Eu vou também colocar como livro da vida. Tá certo? Que é um registro da vida da turma. Então, isso daqui torna a turma mais próxima, né, a cada um de nós. Perfeito? Perfeito? Vamos lá para a questão de número 10. E aí, gente, a gente vai fechar essa aula e depois a gente volta para uma outra aula para pegar da 11 até a 20, ok? A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, enfatiza o campo de experiências, escuta, fala, pensamento e imaginação. Nesse contexto, o trabalho com a literatura infantil na pré-escola deve evitar a escolarização precoce do texto literário. O que significa? Alternativa A. Utilizar o livro de história apenas como pretexto. Aí, gente, ó, usou o termo pretexto, dificilmente vai estar verdadeiro, né? Para ensinar gramática, separar sílabas ou identificar letras isoladas, ignorando a função estética e o enredo. É claro que isso aqui vai estar falso, né? Se eu falar isso aqui pro professor de literatura, ele dá em mim, né? Vou colocar isso aqui como verdadeiro, tá? Lembrando que quando a gente fala da literatura na pré-escola, né? E o campo escuta, fala, a gente está falando o quê? Pensa, a escolarização precoce da literatura
né? Ela mata o prazer de ler ao transformar o livro em tarefa gramatical. Então, não é esse o conceito, tá bom? Seria a letra A aí, por isso vai estar falso. B. Proporcionar momentos diários de contação de histórias. Opa! Contação de histórias. Permitindo que as crianças manuseiem os livros. Permitindo que as crianças manuseiem os livros. Criem hipóteses e recontem as narrativas à sua maneira. Perfeito. A alternativa correta, B. Gente, o foco aqui é a fruição, o imaginário, o manuseio livre, o faz de conta. Tá? A criança, ela deve viver a história. Então, vou colocar assim, ó. Vivência da história. Beleza? Eu não quero, gente, deixar algo chato para a criança. Né? Algo chato no sentido de que ela ainda não tem aquela aptidão, né? Como falou no item A, né? De ensinar gramática para uma criança, não faz sentido, né? Então, para mim, a alternativa B já é a alternativa correta. C. Selecionar obras literárias complexas e desafiadoras, promovendo rodas de conversa, onde as crianças possam expressar suas impressões e sentimentos sobre a obra. Como é que eu vou trabalhar obras literárias complexas e desafiadoras, né? Dentro do contexto de pré-escola, né? Para mim não faz sentido isso. Incentivar a dramatização das histórias lidas, permitindo que as crianças vivenciem personagens e ampliem seu repertório simbólico e cultural. Gente, aqui a ideia principal, né, não é a dramatização das histórias lidas, né, dentro do contexto de BNCC. É que a criança ela seja livre para interpretar aquilo dentro do seu contexto social, cultural, enfim. Então, por isso que para mim a alternativa correta ainda é a alternativa B. Tá bom? Gente, gostaram aí da nossa aula, né? Então, espero que você esteja assistindo no momento que ela vai ao ar, realmente, e que possa interagir comigo, né? Dentro desse contexto de live. É uma aula que eu fico muito feliz em ministrar, porque eu vivenciei isso durante muito tempo, né? No próprio estado, no Instituto de Educação, durante 15 anos, falando um pouquinho sobre essas vivências da sala de aula, tá bom? Não esquece, gente, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, compartilhar, curtir, né, e comentar nessas aulas que são de suma importância para você que quer ser concursado, tá bom? Ou que já é concursado e quer fazer um outro concurso que cai didática. Tá certo, gente? Vou deixar na descrição o link do grupo de WhatsApp com Supan. Vou deixar na descrição o link para você adquirir o nosso e-book, que por essa semana todinha ainda vai estar, né, por um valor aí simbólico de R$ 97,00, até porque você vai ter acesso não só ao e-book, né, mas cada capítulo ali em vídeos até 12 minutos, né, geralmente é no máximo 12 minutos, explicando sobre o capítulo. Você vai ter ali um audiobook, né, entre um diálogo ali entre duas pessoas falando sobre o capítulo que nós abordamos. Então tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então dá essa chance aí pra gente do Efetiva te ajudar, né, a ser concursado nesse ano de 2026, tá bom? Que está chegando, que está se aproximando. Valeu, um grande abraço. Não esquece, compartilha essa aula com o máximo de pessoas possível. Joga no grupo de WhatsApp, eu tenho certeza que vai ser útil para muita gente. Não finalizei as 20 questões de simulado, mas nós vamos ter uma outra aula para fechar da 11 até a 20. Valeu, grande abraço, hein?